Bíblia diz, Provérbio capítulo 17, é melhor um bocado seco onde há tranquilidade do que a casa cheia de carne onde há contenda. É melhor você morar em Vaz Louco, tomando suco de caju e comendo peixe com arroz, feijão e salada, do que você morar na Barra comendo contra filé de filé mignon e tomando chicoteada do diabo. Meu querido, continua evangelizando. Eu gosto muito de evangelizar sozinho. Amém? Não é de fazer dos irmãos, não é das irmãs não. Tá? Porque eu sei de onde Deus me tirou. E na hora que a espada come, aí o anjo do Senhor está do lado, quem está comendo volta. A Bíblia diz, fala de Gideon. Dizendo com Gideon, o Senhor falou assim, ó, ainda tem muita gente contigo. Gideon, ainda tem muita gente contigo. Eram 20 mil. Ficou 300. Eu quero que assuma cada pedarada. Aquele que beberá recentemente no rio, esses ficará contigo, Gideões. Que coitado, meu querido. Deus vai buscar um povo no meio do outro povo. Não adianta a multidão. Sabe por quê? A Bíblia diz, João capítulo 4, versículo 23. Está chegando a hora, e agora é, e dos verdadeiros adoradores. Agora não para o Espírito e verdade. Porque o Pai procura estar assim adoro. Para Deus, adore nesse lugar. Adore, adore, adore. Adore a Deus, terra. Adore a Deus. É mistério. A Bíblia diz que Noé continua fazendo a arca. A Bíblia diz que aproximadamente, né? Eu não entendo de côvados, aramaico, hebraico, eu não sei disso. Sabe o que eu faço? Bibliologia, jejum, palavra e oração. Glória a Deus. Depois que tu conhece a verdade, tu desce a espada em qualquer um. Sabe por quê? A palavra de Deus vem contra a nossa vida, arrebentando tudo. E se a gente tiver pecado, a gente sai da casa do Senhor de cara feia, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Mas eu profetizo, Deus está trabalhando na minha tua vida a cada dia, mulher de Deus. Não desista, perfeito é só o Senhor. Tem que descer a casa do oleiro, hein? Amém? Não pensa que você sabe tudo, não. Quem sabe tudo é o Espírito Santo de Deus. Amém? Aqui Paulo planta, Paulo rega, mas quem dá o crescimento é Jesus Cristo de Nazaré. Levanta a mão e glória para Deus aí. Tem muita gente por aí mentida, pregador. Aí Jesus vai lá, puxa a tomada. Puxa a tomada, fica mansinho. É assim que Jesus faz. Amém? Não tem estudo, não tem nada, mas eu estou pregando o que Deus está mandando eu pregar. Aleluia! Aí a Bíblia diz, ministério, que Noé continua fazendo a arca. Quer que assuma cada pedarada. Você tem que continuar fazendo a obra do Senhor. Amém? Pegando a palavra para os teus vizinhos, para as pessoas na rua. Vai pregando, não desista. Em nome do Senhor dos Exércitos. Que Deus é contigo, terra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz, Apocalipse capítulo 13, versículo 11. Eis que venho sem demora. Guarde que tu tem. Para ninguém que toma a tua coroa. Sabe que a tua coroa é teu espírito, é tua alma. O diabo não pode tocar. Levanta a tua mão e adora a Deus aí. Adora a Deus, terra. Glória a Deus.
um algo chamado espírito, ele não morre. Ou a pessoa desce ao inferno ou vai para a glória de Deus. É por isso que a gente é bom ficar certinho na presença de Deus. Largar o mundo e servir Jesus. A gente não sabe que dia quer morrer. Ministério. Outro dia, antes de orar, eu falei assim: Senhor, me leva hoje, que eu quero sentir um mistério quando a pessoa é morta em cima da cama de um crente. Aí eu dormi, orei e dormi. Quando eu acordei vivo, eu falei: ué, eu estou doido para sair dessa terra, mas Jesus não me levou. É o meu sonho sair dessa terra podre. O meu medo, sabe qual é o meu medo? É voltar para a escrava. Daqui a descuma cada pinarada. Quantos livramentos o Senhor Deus tem me dado a cada dia, a cada hora. É por isso que quando você estiver em perigo, clama o sangue de Jesus. Clama o sangue de Jesus. Ele vai te dar vitória. Clama o sangue. A Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora Deus vai me 1 Pedro de João, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Se disser que não pecamos, enganou-nos a nós mesmos. Mas se confessar nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e de nos purificar de toda justiça. Se disser que não pecamos, fazemos mentiroso e a tua palavra não está em nós. A Bíblia diz, 1 Pedro de João, capítulo 2: meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que ninguém peques, mas se alguém pecar, temos um advogado junto para com o Pai, Jesus Cristo, o Cristo. Receba o poder de Deus. Agora não posso ouvir. Agora. Receba a glória. Receba a transformação. Receba poder. Aleluia. Eu acho que o diabo vai aguentar contigo. João capítulo 8. Do céu uma mulher pega adulterando. O povo estava doido para matar aquela mulher. A vontade do diabo é acabar com a tua vida. É te botar dentro de um paletó de madeira. Mas em 2014 já começou. E aí você continua de pé para a honra e a glória de Deus. Eu sei que se você, minha querida, já estava levantando a mão e glorificando o nome do Senhor na terra. Senhor, na lei nos mandou Moisés que a taxa que fosse apedrejada, que a taxa que fosse pega adulterando, seja apedrejada até a morte. A Bíblia diz que Jesus estava com o dedo em terra. De tanto eles insistir, Jesus olhou para trás e falou assim: aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra contra essa mulher. Sabe por que ninguém vai atirar? Ele tinha telhado de vidro. Mateus 7,5: hipócrita, tira a primeira chave do teu olho, para depois tirar o arqueiro que está no teu olho do teu irmão. Sabe quem pode te julgar? Deus. É Deus que te justifica, meu querido. E o operando Deus, quem impede lá? Quem impede lá na tua vida, terra? Adora Deus, igreja! Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? A Bíblia diz, homem de Deus, gostei de você cantar corinho. Vocês estão muito bons. Parabéns vocês. Vocês estão indo na presença, no caminho da luz. Eu como é que é? Eu não sei falar direito. Parabenizo vocês em nome de Jesus, amém? É como eu estudei, amém? Mas Deus faz assim, 1 Coríntios 1:27. Mas Deus pega as contas loucas desse mundo para confundir as sábias e pega as coisas fracas para confundir as fortes. Ele não está te dando nada, mas o teu lugar está te aguardando aqui em cima do altar. Entra no santo do Senhor, que Deus vai te dar vitória. Tu está pensando que estudo vai te botar aqui em cima? Quem te falou? Eita, Jesus! Glória a Deus! Que você tem que estudar para sentar em cima. Aquilo, isso daqui é lugar de humilhação. Isso daqui
quarto para orar, depois fui para trabalhar. Mas Deus me dá força. Amém? Ontem Deus já tocou na irmã lá e falou assim: pastor Arilson, essa igreja está abandonada, vamos lá na minha casa. Olhei o espaço, falei: Jesus. Ela falou assim: espaço é teu, cara, você não tem orado? Eu falei assim: deixa Deus te usar. Amém? Nosso espaço é teu, pastor, mas o espaço deixa Deus te usar. Mas graças a Deus eu consegui sair do meio dos falsos profetas, daquela suma, cada pinarada. Sabe o que acontece? Às vezes tu está no ministério, tu tem essa espada que Deus está mandando, depois eles ficam de cara feia contigo. O teu compromisso é com Jeová. Fala que Deus está mandando tu pegar a terra. Aí me chamavam no canto: pastor, pô, prega devagar. Eu falei: meu querido, eu nem sei o que falei. Pô, se eu estou no Espírito, eu vou lembrar o que eu falei? Ué, só podemos o sangue de Jesus, rapaz. Quando acabar a pregação, o que tu estava falando? Eu não sei. Não sei. Aí a Bíblia diz, homem de Deus, que Noé continuou fazendo a arca. Às vezes tu faz uma obra na tua casa, tu vai devagarzinho, comprando os tijolos, vai botando piso. O povo do mundo, eles ficam com ódio. Eles ficam tentando olhar por cima do muro da tua casa para ver o que tu tá botando lá dentro da cozinha. Sabe o que tá entrando na nossa cozinha? É coca filé, é fanta laranja, é Coca-Cola. Acabou esse negócio de pão e comer peixe. Nós só queremos coca filé no Guanabara. E a glória a Deus aí, receba a promoção, terra! Eu não tenho promoção, pastor, de R$15,90 o corpo, Guanabara, enche no congelador. Jesus não deixou eu viver da obra, botou para trabalhar, para encher o congelador dentro de casa com meu tique alimentação. Quem recebe tique, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Eu gosto daquela promoção, adoro contra filé. Que carne macia. Quem está feliz com Jesus aí? Glória a Deus! É simples pegar a palavra de Deus! Coisa tão simples. Para quem inventar? Amém? Amém. Vamos continuar a mensagem. O crente é feliz. Eu e você está passando uma prova. O diabo não está aguentando comigo, contigo. Ele é fofoqueiro, caminhador, mentiroso. Porque assuma cada vida obra. Mas a Bíblia diz, João capítulo 16, versículo 7, 8, 9, 10 e 11. Todavia digo-vos a verdade, que me convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a voz. Mas eu, se eu for, enviará o rei. E quando ele vier, convencerá o homem do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. O diabo está derrotado pelo sangue de Jesus. Glória a Deus! Está julgado. Por isso que ele tem entrado no corpo daquelas pessoas que não têm o Espírito Santo para tirar a gente da graça. Ele vai usar alguém de lá de dentro da tua família, hein? Ele não vai usar ninguém da rua, ninguém do teu emprego. Ele vai usar o que está lá dentro. E se você não tiver um azeite, você vai chegar palavrão, vai pranchar e vai voltar para o mundo. O Espírito Santo está revelando o culto profundo. Eu já saí da graça de Deus. Diante de quase 6 anos, tu está pensando que é mole, rapaz? Aturar Satanás de noite, noite e dia. Tem hora que a gente não aguenta, meu querido. Nós estamos na carne e no osso ainda. Mas a Bíblia diz, Romanos capítulo 8, versículo 8, 9 e 10. Portanto, quem está na
Nicodemos, ao cair na noite, seguiu Jesus. A Bíblia diz que Nicodemos falou: Senhor, eu sei que nenhum homem pode fazer tais coisas que tu faz se eu não for com ele. Como pode um homem velho entrar dentro do ventre de uma mulher e nascer de novo? Jesus falou: aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário nascer de novo. Aí Nicodemos não entendeu. Aí Jesus foi no versículo 8: o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim são os filhos de Israel. Eles vão ter que nascer de novo, igual a você. Sabe por quê? Senão não vão ter salvação dessas pessoas. É meu querido, adore a Deus nesse lugar. Está descendo muito mistério aqui. Aí Noé, não vamos sair da mensagem não. Noé continuou fazendo os mistérios que Deus estava mandando. Noé não largou a responsabilidade. A Bíblia diz, Jonas capítulo 2, o Senhor fala assim para Jonas: Jonas, entra na cidade de Nínive e desce a espada naquele povo, porque eu sou o Senhor, eu que mando você. Sabe o que Jonas fez? Arrumou um dinheirinho, pagou a passagem de navio e foi passear. Minha querida, meu querido, preste bem atenção. Deus não te proíbe de você passear não. Amém? Mas faz as coisas de Deus primeiro. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Jonas tentou fugir da responsabilidade. Vocês sabem o que está acontecendo com Jonas. A Bíblia diz que o próprio Deus envia o vento do precioso sobre a vida de Jonas, e o peixe engole Jonas. Aí o Senhor, na mente dele, no coração, falou assim: eu vou botar Jonas na prova. Eu vou fazer igual o apóstolo Paulo. Vai ficar 3 dias cego, sem comer e sem beber. Paulo jejuou à força. Sabe por quê? Estava seguindo crente. Paulo batia em crente, prendia as irmãs, batia com vara, com pena, chicoteava. Aí Deus falou assim: Paulo, você gosta de perseguir os crentes? Agora tu vai ser perseguido e tu vai ver agora quem é bom para tosse bater no próximo. Paulo tomou chicoteada, pegada, tomou varada, esculacharam Paulo quase que morreu. Terra! Eu já falei que é minha mulher. Cuidado, hein? Você ficar falando mal de crente aí. Quando o parafuso aperta, eu fiz que eu nem conheço. De repente tu entra num vento querendo orar pela irmã, você tem que saber primeiro o mistério da irmã, do irmão. Amém? Às vezes é maior falso profeta por aí, dando uma de profetão lá no monte lá. Você está acreditando no homem igual você não conhece. A maior profecia é a palavra de Deus. Você não vai ficar enganado, não. Leia a Bíblia em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Acho que eu não vou conseguir sair de Noé, não. Está descendo o mistério. Meu Deus. A Bíblia continua dizendo que Noé deu continuidade à obra de Deus. Aí eu posso contemplar aí Noé fez os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, os 3 primeiros filhos de Noé. Mas o que mais me chama a atenção, ministério? Olha os olhos. Sabe o que mais me chama a atenção? A sogra de Noé não entrou na arca. Desceu do céu fresquinho. A sogra de Noé não entrou. Onde estava a sogra de Noé? Pergunta aí para o teu irmão. Pergunta para a tua irmã. Fala assim, ó. Aonde estava a sogra de Noé? Mais uma vez. Aonde estava a sogra de Noé? Sei não. Eu confesso a vocês, quando eu era do mundo, eu era doido para o pescoço da minha sogra.
mas hoje eu oro por ela. Amém? 1 João capítulo 4, versículo 20. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso. Pois como ama teu irmão qual está vendo, como vai amar a Deus ao qual não viu? Então, para você primeiro amar a Deus, você tem que amar teu irmão primeiro que está do teu lado. Deus é outra. Aleluia! Por aí, Tomar. Não tem salvação. Não tem salvação. Jesus voltar, vão ficar na tribulação. O amor acima de tudo. Amém? O amor é o maior dom que tem. Outro dia eu falei, irmão de uma irmã, na minha cabeça. Eu falei, e olhei para a irmã, aí fiquei olhando ela andando. Meu irmão, a mulher tem um amor. Abria a casa dela, dava tudo dentro de casa, roupa, dava um carinho que aquela irmã tinha pelo ser humano, rapaz. É o maior dom, é o amor. Tem gente aí que pega, faz, acontece, bota paralítico para andar, na hora de ajudar, finge que não conhece o mendigo, a prostituta e o homem sexual. Meu querido, adora essa pessoa que é vitória, vai chegar na tua vida. Deus me prova muito. Quando a gente vive de aparência, Deus bota a gente no estreito, joga a gente no deserto, aí a gente começa a murmurar. Murmuração não vem do Senhor. Amém? Amém. Noé deu continuidade fazendo aquela arca centenas e centenas de dias, de meses, de anos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos relatando acerca de duas igrejas. Apocalipse capítulo 3, versículo 7 e 8. Eis que pus uma porta aberta diante de ti, e ninguém pode fechar, porque a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Era o povo de Filadélfia, era o povo crente que passava escrito aqui na terra, mas não negava o nome do Senhor. Ei, meu querido, o povo está aqui dentro, é o povo adorador. Quem é que pode adorar a Deus aí? Vai adorar a igreja de Filadélfia, adora a Deus. Adora a Deus, terra. Aleluia! Deus, aleluia, Jesus. Aí no versículo 14, igreja de Laodiceia, um povo que só quer carro, apartamento, chave de ouro, só querem bênção. Sabe o que acontece com a vida espiritual? Um sepulcro caiado por dentro. Aparentemente pensa que aquela pessoa está até bem. Chega em casa uma cripulada, é uma cripulado. Ei, minha querida, minha esposa não é crente. Se ela brigar comigo, até relevo, mas dois crentes brigando em casa, ao poder do sangue de Jesus, não pode acontecer isso. Aleluia. Aleluia. É por isso que eu continuo a minha vida. Eu não saio, porque minha esposa não é cristã. Mas dois crentes se embolando dentro de casa, igual o gato e cachorro. Pede desculpa ao teu marido e ela vai te pedir, e pede desculpa à tua esposa, e a barreira por terra cai e Satanás é derrotado em nome de Jesus. Aplaude o nome do Senhor, igreja. Eu estou falando isso porque os dois têm conhecimento da verdade. Então não pode haver confusão. Você tem que vigiar. Tu está falando umas coisas aí. Perdão da esposa em nome de Jesus. Ela vai te perdoar. Senão o bicho vem com tudo, botando dissensão na família, no casamento. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que o povo de Laodiceia, ele só queria as coisas materiais. Sabe o que Deus falou? Vocês dizem que são ricos, e rico eu sou, mas não sabem que é um miserável, um desgraçado, um cego, um surdo e mudo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ó, que negócio. Tá forte, não tá? Quem é que pode dar glória a Deus aí? Glória a Deus. Passa na rua, tu vê esses pessoal de carrão. Caramba, estou no ar-condicionado, eu estou aqui andando a pé. Amém. Jesus não teve carro, Jesus não teve cavalo, Jesus não teve helicóptero. Todo mundo estava esperando o Messias. João capítulo 4, versículo 25 e 26.
aproximou diante da mulher de Samaria. Aí falou assim, Jesus se apresentou e falou: meu pai está procurando os verdadeiros adoradores que adoram Espírito e verdade. A mulher de Samaria falou assim: eu sei que quando o Messias vier, ele me mostrará todas as coisas. Aí Jesus olha para ele e fala assim: eu sou o Messias, eu que falo contigo. Pequena suma para minha lábia. É nessa noite o Senhor dos Exércitos está aqui conosco. A Bíblia diz, Apocalipse, capítulo 19, versículo 16, e na sua veste, na sua corte está escrito esse nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Adore, adore, adore a Deus, igreja, e vamos aclamar. Adorando, adorando, adore a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Meu Deus do céu. Aleluia. Oh, meu Deus, que abençoe. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ontem eu estava falando para 4 irmãos, o diabo imita Deus. Deus, quando expulsou Satanás de lá de cima, Deus não saiu do seu lugar. Ele ficou sentado, deu ordem ao arcanjo Miguel e todos os anjos do céu e derrubou o terça parte de demônio. Assim é Satanás. O diabo, ele não levanta da mesa dele. Ele fica sentado imitando Deus, dando ordem aos seus adeptos para roubar, matar e destruir. Ele gosta de imitar Deus. Ele tem uma inveja de você. Pastor Gilmar, o diabo queria ser você. Pequena suma cada bilhão da terra. Sabe por que ele não pode? Porque ele e você somos semelhança e imagem de Deus. Quer semelhança de Deus? Muita glória, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus santo, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Oh, meu Deus querido e amado, aleluia, Jesus. Noé continuou pregando naquela cidade. O Senhor meteu fogo em Sodoma e Gomorra, matou todo mundo. Aí teve um irmão que falou assim: que isso? Deus não manda ninguém para o inferno. Falei: tu tem certeza? Aí começou a descer Bíblia. Lucas capítulo 12, versículo 4 e 5. Não temeis os homens, porque o homem mata e não sabe onde jogar o corpo. Mas temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. A Bíblia diz, Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 e 40. Vende agora que eu sou, e nenhum Deus comigo. Eu mato, eu faço viver, eu filho, eu salvo, e não há ninguém que escape das minhas mãos. Porque levantarei minha mão dos céus e direi: eu vivo para sempre. Aleluia. Aí depois daquela espadada ficou murchinho. Não, varão, peraí que eu vou abrir a Bíblia e conferiu. Aleluia. Cuidado, hein? A porta estreita é o caminho que conduz a poucos que vão para a glória. E o caminho largo é a porta da perdição. Não volta para esse mundo, não. Em nome de Jesus Cristo. É por isso que eu continuo falando. Pode vir Natal, pode vir Ano Novo, pode vir Carnaval, pode vir Páscoa. Ele vai permanecer na presença de Deus. Só que vai permanecer na glória da Deus. Lamentavelmente, Aleluia. e Copa do Mundo, olha, já desceu o mistério aqui com a missionária. Copa do Mundo. A Bíblia diz, 1 Epístola de João 5,19, que todo mundo já está no maligno. Sabe o que é o mundo? As pessoas que não têm Espírito Santo. Eu e você fomos comprados com o sangue de Jesus. E a gente agora não permanece na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz, Salmo 27, uns confiam em carro e outros cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Aleluia. Fechar a mensagem. A Bíblia diz que o Senhor falou assim: Noé,
Está acabando, né, mãe? Daqui a 7 dias eu mandarei de novo. A Bíblia diz que o Senhor Deus que colocou os animais dentro da arca para Noé. 2 em 2, 7 em 7. Foi levando todos da face da terra, a qual Adão colocou o nome. Adão colocou o nome de todos os animais, todos da terra com tudo o céu. Foi ficando tudo. Foi ficando tudo. Aí Noé pensou, e a porta? Quem é que vai fechar? Olha só, presta atenção na mensagem. Aí Noé talvez pode estar pensando, eu já estou fechando a mensagem para jogar o microfone. Quem é que vai fechar essa porta? Já foi falado que a porta que Jesus fecha. Glória a Deus. Eu acho que o crente vai. No outro dia encontrei um crente de madrugada vendendo sorvete, não vendia um picolé. Eu não sei o que aquele homem tinha feito, eu falei, também não vou comprar não. Vou orar a Deus. E passei batido. 1 e pouca da madrugada vendendo picolé, eu falei, epa, tá na prova, eu vou meter o pé. Às vezes está em pecado, você fica com peninha dele, mas não quer largar a mulher dos outros, tá batendo na esposa em casa, xinga a mãe, é desobediente, às vezes é casa rebelde, tem que descer a espada igual o Ezequiel. Casa rebelde, amém? Aí o Senhor Deus fechou a porta, já estou entregando o microfone, amém? Tem que começar e terminar o mistério. Aí o Senhor Deus fechou e começou a descer água. A Bíblia diz que as janelas do céu se abriram. Lá no céu tem janela, tem carruagem de fogo, tem cavalo de fogo, tem rua de ouro. Nenhum homem pode fazer uma pinta daquele ouro, daquela esmeralda. Ninguém pode, não tem um ser humano o que pode fazer o que está preparado para os cristãos naquele lugar. A arca já fechou e aí você vai permanecer lá dentro da arca para a gente não morrer afogado. Rebota a tua mão e na glória da mão. Glória a Deus. Já estou entregando o microfone. A Bíblia diz que todos morreram afogados. Só ficou os 3 filhos de Noé, as de Noé e os filhos dos filhos de Noé. E os desobedientes morreram tudo. Olha só que tristeza. Tá vendo essas guerras aí? Polícia arrastando perna de mulher, arrancando cabeça, jogando para lá. Meu querido, a Bíblia diz, Apocalipse 9, que um vai matar o outro na tribulação, mas o servo de Deus vai estar no lugar de descanso. E a Bíblia diz que